Faz mais de um ano que venho observando dois padrões de comportamento que se alinham. Ambos levam as pessoas a simplesmente repetir o que os outros dizem, conduzindo-as à perda da capacidade de desenvolver uma opinião própria. Como consequência, nota-se a perda de atenção ao ler, falar e principalmente escrever. O assassinato da letra R. Faz anos que venho observando comentários em vídeos do YouTube, a maioria das pessoas esquecendo da existência de letras no final das palavras, sendo a principal delas a letra R, assim matando ou alterando o sentido de algumas frases, como nas imagens apresentadas nesse vídeo. E não, eu não fico procurando erros de português na internet, mas eu percebo que em quase todo lugar hoje em dia, principalmente nos comentários do YouTube, sempre tem esse tipo de comportamento. Parece que virou padrão aqui no Brasil. E como isso já me incomoda faz tempo, resolvi fazer esse vídeo. Além disso, muitos dos que cometem esses erros ridículos têm diplomas universitários e trabalham diretamente com comunicação, seja na TV ou na internet. Mas como tudo isso começou? Lembro-me bem de que, antigamente, os repórteres na TV eram sérios e mantinham um vocabulário correto e formal. Tudo, no entanto, começou a se transformar quando os repórteres passaram a dar opiniões em vez de ler apenas o roteiro. Lembro-me muito bem da primeira vez que vi um repórter falar 12, nascer e bicicleta. Depois disso, foi só ladeira abaixo. Hoje em dia, os repórteres, em questão de vocabulário, estão num nível deprimente. E olha que eu nem assisto mais TV. Mas as poucas vezes que vejo passando algo, é comum acontecer essas atrocidades verbais vindo desses profissionais de comunicação. Coisa que não acontecia antigamente. Fora que parecem pessoas que nunca tiveram estudo. Eu me pergunto como essas pessoas com esse nível de analfabetismo funcional conseguem passar em provas e conseguem diplomas universitários, comprados talvez. Embora o foco desse vídeo seja a letra R, outras letras como a U também costumam ser esquecidas. Por exemplo, eu vou ao mercado porque meu tio falo pá compra um biscoito pá leva na hora de sair. Confesso que frases assim me irritam profundamente, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas escrevem exatamente dessa forma. Isso consegue ser pior que crianças em processo de alfabetização. Mas voltando para a letra R. Eu pensava que isso era algo recente, mas achei comentários de 10 anos atrás com esse erro, embora antigamente era algo raro de se acontecer. Mas quais são as raízes desses erros tão patéticos? Bom, analisando friamente, eu pude descobrir os motivos disso acontecer. Bom, o primeiro motivo de ter se tornado algo cada vez mais comum é a forma que pronunciamos as palavras, na qual o som da letra R muitas vezes não sai ou sai muito fraco. Mesmo eu tenho dificuldade para fazer o R sair mais forte. Por exemplo, eu tive que andar o dia inteiro. O R do andar geralmente sai fraco e acaba saindo andar. Tive que comprar. O R no final costuma sair fraco na fala. Isso acaba virando um vício de linguagem. Com o tempo, muitas pessoas passam a acreditar que se escreve exatamente como se fala. Além disso, muitas pessoas acreditam que, no lugar da letra R final, se deve colocar um acento. Exemplos: andar, andar, correr, correr, sair, sair, comprar, comprar. O segundo motivo é evidente: o analfabetismo funcional e a decadência da educação no país. A cada ano, a educação básica se mostra cada vez mais precária. E muitos professores acabam desviando o foco do ensino para expor pautas ideológicas, em vez de se dedicarem ao essencial, ensinar corretamente a língua portuguesa. Não podemos esquecer que a língua portuguesa por si só já é bastante complexa. No meu caso, após anos afastado dos estudos, percebo que cometo diversos erros português, sobretudo na escrita. Tenho praticamente que reaprender a pontuar e organizar um texto.
Na época da escola, antes da reforma ortográfica, eu poderia afirmar que meu português era praticamente perfeito. Hoje, infelizmente, já não posso afirmar o mesmo. Ainda assim, mesmo com essa distância dos estudos, não chego ao ponto de cometer o assassinato das letras no final das palavras. E o terceiro motivo? Bom, esse está ligado ao segundo padrão que mencionei no início do vídeo. Que padrão é esse? Infelizmente, é o hábito da maioria das pessoas chamarem o Brasil de Bostil. Embora eu já tenha feito um vídeo só sobre esse tema, vale reforçar. Quem adota esse tipo de expressão acredita estar se colocando acima do país, quando na verdade apenas repete palavras como um papagaio. Isso não revela superioridade intelectual. Pelo contrário, expõe a falta de pensamento crítico e, de certa forma, até um certo desprezo por si mesmos. Os que têm esse padrão e chamar o Brasil de Bostil repetem expressões como tancar o Bostil, fora que alguns chamam o país de chimpanzil e bananil. São tão burros que não percebem que estão chamando a si mesmos de macaco. E como se não bastassem, cometem constantemente esses erros ortográficos, expondo a ignorância e despreparo, mas paradoxalmente com o ego inflado que os faz acreditar ser superiores ao país que tanto desdenham. Mas é claro que existe um quarto motivo, que também se alinha com o segundo padrão: a americanização. Trata-se da introdução de palavras da língua inglesa no vocabulário do português, o que muitas vezes faz com que as pessoas apenas repitam esses termos sem realmente compreender o que significam. A americanização é um termo utilizado para designar a forma que os Estados Unidos influenciam culturalmente outras nações, de modo de modificar ou até substituir certos costumes de uma cultura específica pelos da cultura norte-americana. Essa influência não se resume apenas ao vocabulário. No entanto, como esse vídeo é voltado apenas para a língua portuguesa, não entrarei em detalhes sobre outros aspectos. Talvez, em outro momento, eu produza um vídeo dedicado exclusivamente a esse tema. Bom, hoje em dia é muito comum ver pessoas usando palavras como plot twist, base, date, crush e guys. Tenho percebido que vários youtubers falam guys, mesmo sem dominar o básico da própria língua. Guys, confesso que isso me irrita profundamente. Impressionante ver pessoas escrevendo hypar, uma palavra que sequer existe. Trata-se apenas de uma tentativa de transformar o termo em inglês hype em um verbo em português, adicionando um R no final. O curioso é que, no nosso idioma, muitas vezes esse mesmo R é esquecido em palavras comuns. Não sei se isso chega a ser engraçado ou simplesmente deprimente. Quando eu era adolescente, não se falava crush, e sim paquera. Não se dizia date, mas encontro. Confesso que ver brasileiros apenas repetindo essas palavras como papagaios me enoja. Tudo parece cópia e a personalidade das pessoas parece se perder no dia de hoje. Até mesmo palavras que as próprias pessoas inventam, como tancar, acabam sendo escritas errados. Exemplos: não vou tancar isso. Aliás, lembro-me de ver um cara em um chat de uma transmissão ao vivo, dizendo que ia fazer prova de concurso, sendo que o mesmo escreveu a frase inteira faltando a letra R. A frase dele estava exatamente assim: vou estuda para passa no concurso para ganha um salário melhor. Confesso que dei risada. Imagino se um cara desses consegue ser aprovado. Se bem que isso explicaria o porquê de até algumas pessoas com diplomas universitários cometem esse tipo de erro. Embora acho que ele será reprovado e não saberá o porquê. Mas será que as palavras foram modificadas? E eu que não estou sabendo, será que não existe mais a letra R no final de alguma delas? Se escreve anda ou andar? Me dê exemplos. Escreve-se anda, a forma do verbo, ou andar, o infinitivo do verbo, dependendo do contexto. Anda é usado na conjugação do presente do indicativo para a terceira pessoa do singular, ele, ela, você, e na segunda pessoa do singular do imperativo.
Andar é a forma base do verbo, usada para expressar a ação em si, geralmente com, para, ou depois de verbos como, poder, ou, dever, ou para ações que estão a acontecer continuamente, como estar a andar. Exemplos com, anda. 1. Presente do indicativo. Ela anda muito cansada ultimamente. 2. Imperativo. Olha, anda mais depressa. E 3. Expressão. O bolo já andou, significa que desapareceu rapidamente. Exemplos com, andar. 1. Infinitivo. Ele gosta muito de andar de bicicleta. 2. Expressão contínua. A Lúcia anda a estudar para os exames. 3. Com verbos auxiliares. Eu vou andar mais de férias este ano. E 4. Com o verbo, estar a. Eu estou a andar para a universidade todos os dias. Em resumo, usa-se, anda, quando é o presente do indicativo, ele, ela anda, ou no imperativo. Usa-se, andar, quando o verbo não está conjugado, como no infinitivo, gosto de andar, ou numa expressão contínua, estar a andar. Outro ponto. Confesso que me incomoda muito o fato de nenhum professor de português no YouTube ter abordado esse tema, pois é um padrão que já se repete há muito tempo. Para mim, isso é algo inaceitável, já que estamos falando do básico da língua portuguesa. Embora muitos professores hoje em dia sejam censurados ou cancelados por tentarem ensinar a língua de forma correta, surpreende-me que ninguém mencione esse assunto na internet, sendo algo tão presente, especialmente nos dias de hoje. E mais, você acha que esse tipo de erro é exclusivo da internet? Claro que não. Claramente é algo que se repete no dia a dia ao escrever algo, como numa redação, por exemplo. Seja na escrita ou na pronúncia, é muito comum ouvir ou ler exemplos como 12, 14, nascer, bicicleta, salsicha, vou sair, tive que anda, vou corre, melhor senta, etc. Olha só que curioso o caso dessa frase. A pessoa em questão erra as primeiras palavras que contêm a letra R, mas acerta as outras. Não é a primeira vez que vejo isto, mas normalmente as pessoas acabam matando a letra R em todas as palavras. No caso dessa pessoa, ela escreve as primeiras palavras assim porque reproduz a fala na escrita, como em conhecer, vou entrar. Além de esquecer a letra R, ela pronuncia essas palavras como se tivessem um acento onde não há. Como já mencionei, isso se deve primeiramente a um vício de linguagem, depois a outros fatores. Vale lembrar que a letra R está diretamente ligada aos verbos, por exemplo, andar, correr, sair, sentar, falar. Exemplo, a palavra falou, ela pode ser um verbo ou um substantivo, dependendo do contexto. Como verbo, é a forma da primeira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo falar. Eu falo. Como substantivo, refere-se ao pênis. Ou seja, se um homem diz, eu não tenho falo, ele está, na verdade, dizendo que não tem pênis. O contexto da frase muda completamente o significado, ou você mata o sentido dela sem querer. Lembro até hoje da minha professora de português do ensino fundamental explicando isso. Ela contou que o pai disse, eu não tenho falo. Todos os alunos da sala deram risada. Olha o título desse vídeo como exemplo. Ao invés de falou, a pessoa escreveu falo. E a thumbnail desse outro vídeo. Ao invés de estar escrito vou incomodar, aparece incomodar, com acento agudo, e vou com acento circunflexo, soando como abreviação de avô. Nenhuma dessas palavras leva acento e deveriam terminar com a letra R. E é claro, só podia ser de um canal de alguém que chama o Brasil de Bostil. Como eu já havia comentado, essas pessoas se acham acima do país, mas, na realidade, são boçais, pretensiosos e ridículos. Me pergunto se os brasileiros algum dia vão evoluir, não apenas no vocabulário, mas para perceber que o ego os cega e que sua própria mediocridade
os mantém presos, enquanto o país afunda na ignorância que eles mesmos cultivam. E a letra R não morreu. Ela continua viva e é fundamental, especialmente em verbos.